Você conhece seus direitos? Esse ano no Brasil deu o que falar o tema do trabalhador por aplicativo. Uma decisão de São Paulo condenou a Uber a pagar R$1 bilhão de indenização e a registrar todos os seus trabalhadores. E desde então, várias decisões do Supremo Tribunal Federal, dadas inclusive de maneira monocrática pelos seus ministros, têm cassado decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem o vínculo de emprego para trabalhadores uberizados. A polêmica ficou muito mais forte agora no final do ano. Por quê? Porque semana passada, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, a primeira turma do STF julgou uma reclamação e o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, cassou a decisão do TRT de Minas Gerais. A grande crítica, a grande discussão que se está fazendo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar sobre ao menos 5 pontos polêmicos envolvendo essa questão da declaração do vínculo de emprego do trabalhador uberizado. Vem comigo. Nós estamos falando do julgamento da semana passada, 5/12, reclamação 60347 de Minas Gerais. A primeira discussão que se coloca é a seguinte: o STF está julgando per salto, está utilizando a reclamação, que é um instrumento jurídico, como se fosse um recurso para que as pessoas que são condenadas pelo juiz do trabalho, por um desembargador, uma decisão do TRT, ou mesmo uma decisão que está lá no TST ainda tramitando, vá reclamar lá no STF para poder cassar aquilo que está sendo decidido da Justiça do Trabalho. Isso não é comum. Esse tipo de julgamento pelo STF em sede de reclamação não tem sido admitido em outras hipóteses do direito. Em outros casos, ele não costuma admitir isso. Além disso, o STF está se colocando como uma Câmara revisora de fatos e provas. Para quem é da área do direito, o Supremo Tribunal Federal discute a aplicação da Constituição Federal e não dos fatos e das provas do processo. Na medida em que ele está discutindo relação de vínculo de emprego, se tem vínculo de emprego ou não, se está subordinado, se não está subordinado, estão dizendo o STF então agora se tornou uma Câmara revisora de fatos e provas. Isso é muito polêmico. Outra questão, uma inconstitucionalidade reversa. Por quê? Porque ao se dizer em prestigiar a livre iniciativa que está na Constituição Federal, tem outros dispositivos também na Constituição Federal que asseguram para os trabalhadores uma tutela jurídica diferente daquela que o STF tem decidido. Por exemplo, o valor social do trabalho, a função social da propriedade, que estão também assegurados lá na Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 4º, artigo 170, que vai dizer da busca do pleno emprego como fundamento da ordem econômica, que também está fundada na valorização do trabalho. Portanto, o STF não estaria sabendo aplicar corretamente os dispositivos constitucionais. Ainda um quarto ponto polêmico, uma discussão que é do plano infraconstitucional. Por quê? Porque a discussão se tem ou não tem vínculo de emprego passa pela análise dos pressupostos que estão lá no artigo 3º da CLT. Opa, a CLT é norma infraconstitucional. Não teria que estar sendo analisado, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelas cortes trabalhistas especializadas na discussão e na análise se estão presentes os pressupostos fáticos jurídicos do vínculo de emprego que estão lá no artigo 3º da CLT. E, finalmente, a grande crítica que está sendo feita a essa atuação do Supremo Tribunal Federal, a pressa, o assodamento, colocando um fim na discussão, muitas vezes utilizando o argumento de autoridade. Eu vou falar para vocês, inclusive, que no meu canal pessoal de professor, eu fiz um react dessa decisão do Supremo aqui, ó, do ministro Alexandre de Moraes, deu mais de 1h30 falando sobre esse tema. Mas aqui nesse vídeo eu pincelei os pontos principais. Por quê? Porque você que trabalha por aplicativo, sabia que a sua vida agora está passando por todos esses direitos? Você que está advogando na área trabalhista, já teve uma discussão como essa, já entrou com uma ação como esse tipo? Se você quer ajudar a compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a ele, segue e compartilhe.